Vamos começar a nossa reunião, então? Acho que já temos aqui, são 14 participantes, né, Robert? E vamos dar início à nossa reunião. Boa noite, senhores. Na tribuna, Marcos Araújo, classificação Ótica Varejo, presidente do Rotary Clube Rio de Janeiro, Ipanema. Com grande alegria, carinho, que nós temos aqui uma visitante ilustre, Elizabeth, né, Marinho, baiana, que a gente já está aqui ansioso pelos acarajés e as pimentas. Seja bem-vinda. A todos os companheiros, companheiras, entidades que estão aqui presentes, né? Eu passo a palavra agora ao meu diretor de protocolo, que hoje o nosso querido Luciano Lunardelli se atrasou, teve um compromisso, não pôde comparecer. Então, o Robert, lógico que está mais do que na altura de substituí-lo, e hoje ele fará o protocolo. Robert, é com você. Boa noite, companheiros. Boa noite, meu companheiro presidente Marcos Araújo. Gostaria de dar as boas-vindas a todos os nossos companheiros rotarianos, companheiras, assim também como todos os nossos convidados. Na tribuna virtual, Robert Barbosa, classificação Construções e Reformas Sustentáveis, para hoje fazer o protocolo da noite, substituindo o nosso primeiro diretor de protocolo, Luciano Lunardelli, que, por estar em Nova Friburgo, não conseguiu chegar a tempo e nos solicitou que hoje fizesse o protocolo por ele. Então, eu gostaria aqui de, primeiramente, novamente, agradecer a todos os companheiros e agradecer a presença já inicial. Nós já estamos na nossa sala com 15 pessoas nos assistindo, já estamos em transmissão simultânea pelo canal do Rotary Clube Rio de Janeiro Ipanema, no YouTube, para todo o Brasil, para todo mundo. Agradecer as presenças aqui das convidadas Andréa Góes, da Evelyn Góes, a família Góes, que sempre nos prestigia. Gostaria também de agradecer aqui a presença da Elizabeth Marinho, do Rotary Clube Bahia, que é o Rotary, como se fosse aqui o nosso Rio de Janeiro, mais antigo do estado da Bahia, afiliada ao nosso companheiro Fernando Vieira, e um clube que hoje tem na ordem de quase 100 sócios ou mais. Aqui abrilhantando o nosso carinho, que já começa a ser um clube irmão do Rotary de Ipanema. Agradecer também aqui a presença do nosso querido companheiro Carlos Evaristo, nosso grande baluarte de todas as semanas com a gente, e também a nossa querida amiga Janete Nascimento. Muito obrigado pela presença e, com certeza, teremos hoje uma brilhante e grande palestra com a nossa querida doutora Rose Koppelman, que vai falar sobre prevenção de Covid-19 no ambiente de trabalho. Para quem não sabe, também filha do nosso querido companheiro, grande médico, grande companheiro, o Hélio Koppelman, que hoje vem falar sobre esse tema que, com certeza, vai ser uma resenha numa noite chuvosa no Rio de Janeiro e que, com certeza absoluta, vai nos abrilhantar com a sua presença. Então, meu querido presidente, passo a palavra a você. Muito obrigado. Obrigado, companheiro. Obrigado, Robert. Eu passo agora o período das comunicações. Se tem algum companheiro que queira fazer alguma comunicação, alguma observação, que, por favor, que se quiser, levante a mãozinha para a gente anotar aqui. Com relação ao assunto que quiser falar, eu já adiantei antes da reunião aqui com relação a nossa doação que a gente fará ao Ipanema Presente, com a participação do nosso queridíssimo Mão Jardim e mais companheiros, a BOL, enfim, a todos que estão participando, todos os companheiros do clube. E, consequentemente, no mês que vem, a gente fará essa entrega dessas bicicletas para incentivar mais esse trabalho magnífico que eles vêm fazendo no bairro de Ipanema. Tá bom? Eu pergunto agora a alguém se tem mais alguém que queira fazer alguma comunicação.
nesse momento, não. Bom, nós temos hoje a nossa visita de uma companheira, eu posso dizer assim, né? A doutora Rose Koppermann. Seja bem-vinda, né? Você vem nos abrilhantar com a sua presença aqui, a palestra que você nos dará, nos tirando e nos ajudando a tirar as dúvidas que nós vamos ter. Com certeza teremos perguntas aí a você, bastante, né? Que você venha nos abrilhantar aí com a sua experiência e como está a nossa situação, aliás, no mundo todo, né? Como a gente tem que lidar agora com essas vacinas se antecipando, já chegando já a um número aí mais ou menos, né, avançado. Enfim, seja bem-vinda, né? E nós estamos aqui ansiosas para ouvi-la e passo a palavra ao seu pai, o nosso companheiro, que fará a sua apresentação do seu currículo, da sua experiência, né? E falar um pouquinho de você, tá bom? Hélio, a palavra é sua. Hélio, microfone. Seu microfone está fechado. Vê se você acerta aí. Agora sim. Obrigado, presidente Marcos. Boa noite a todos. É com muita satisfação que estou aqui hoje para apresentar a doutora Rose Koppermann, minha filha. Eu sou muito gratificado e agradeço a Deus que eu tenho 2 filhos, todos 2 seguiram a minha profissão, tanto a nossa palestrante hoje, a Rose Koppermann, como meu filho Moisés. Todos 2 são médicos e todos 2 venceram na profissão. Isso é uma grande satisfação para mim. Eu já falei isso aqui uma vez, quando uma outra colega médica apresentou que também tinha filhos médicos, né? Dizendo que quando os nossos filhos seguem a nossa profissão, a gente se sente muito gratificado. A doutora Rose, que vai falar hoje, é a professora de Medicina do Trabalho da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, onde na cadeira de Medicina do Trabalho eu regi por muitos anos, e a gente formou muitos médicos do trabalho, inclusive na graduação e na pós-graduação. E a professora Rose continua já há alguns anos o brilhante trabalho, desenvolvendo ainda mais, que é muito gratificante quando os nossos filhos desenvolvem mais do que a gente fez, né? A gente sempre espera isso. A gente forma os filhos e espera que eles façam mais do que a gente fez. E ela realmente está seguindo esse caminho. Tem curso de pós-graduação, onde tem hoje com o sistema de vídeo, né? Dá curso para todo o Brasil, e é professora livre docente, professora adjunta da disciplina, está regendo a disciplina de Medicina do Trabalho da Unirio, é professora de pós-graduação da FUNORTE e é mestre pela Fiocruz. E tem vários lives pelo Brasil todo, várias conferências, vários trabalhos, e se eu ficar citando aqui essa lista toda, aí a gente ocupava o nosso tempo todo de nosso horário normal que nós temos para a apresentação da palestra. Então, é com muita satisfação que eu peço permissão ao senhor presidente para passar a palavra para a doutora Rose Koppermann para apresentar a sua palestra hoje. Obrigado. Com certeza. Muito obrigado, Hélio, muito obrigado pelo carinho, por trazer aqui a doutora, sua filha, para nos abrilhantar com a palestra e, consequentemente, tirar algumas dúvidas que a gente ainda tem. Rose, seja bem-vinda, tenha a palavra, estamos aqui ao seu dispor. Ótimo. Primeiramente, eu queria agradecer a todos e agradecer em especial ao Rotary pelo convite. Eu espero que seja útil aí para o dia a dia de todos. Eu vi que vocês comentaram que vão começar já estão planejando um retorno gradual na vida presencial do Rotary e talvez, então, tenha algo de interessante aí até para a vida prática de vocês nesse retorno também. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela. Eu vi que eu já estou como anfitriã, né? Isso. Agora é só eu mesma compartilhar, tá ótimo. Tá. Estão todos vendo?
Agora sim. Tá. Agora apareceu. Deixa eu só... Vocês estão vendo essa parte aqui da esquerda também? Agora deve estar certinho, né? Tá. Prevenção da Está Covid. tá no modo apresentação para todos, né? Agora está legal, está ótimo. Está ótimo. Deixa eu só ver se eu consigo aqui um... Pronto, agora eu vou colocar o apontador a laser, que melhora para mim e para vocês também. Só um minutinho. Estão todos vendo? Estamos. Então, vamos lá. Então, o tema da minha pequena palestra é sobre prevenção de Covid nos ambientes de trabalho e qual foi a atuação, e ainda é, da saúde ocupacional. Esse é o roteiro que eu vou usar, eu fiz aí uma adequação para vocês, para não ficar algo também como uma aula muito extensa, então vai ser algo bem sucinto. Então, vou falar um pouco da legislação, da saúde nas organizações, a reinvenção do trabalho, a experiência de manutenção do trabalho, o retorno ao trabalho e o que a gente espera aí de futuro. Aqui só para mostrar que houve, por parte governamental, uma adequação de toda a nossa legislação, e ainda estamos vivenciando um pouco disso, no sentido de que houvesse realmente esse enfrentamento da emergência de saúde pública. Essa legislação ela incluiu a portaria de isolamento e quarentena, a autodeclaração de funcionários, medidas trabalhistas no sentido de colocar em teletrabalho. Nós temos até hoje as gestantes funcionando como teletrabalho, os programas emergenciais de preservação de emprego e renda. Então, aqui só exemplos do que foi feito em questão de legislação, que eu acho que interessa também para quem atua na área, seja com empresas, fábricas, lojas também. E dentro da saúde ocupacional, nós trabalhamos muito perto de gestores de empresas, e foi um grande momento da saúde ocupacional nas organizações, já que a gente consegue, dentro das organizações, atingir aproximadamente 33 milhões de colaboradores e mais as suas famílias. Então, dentro de uma pandemia, onde treinamento, educação, tudo isso se fez muito importante, esse atingir de uma população tão grande foi um apoio grande, tanto para a SUS, tanto para o governo, e trouxe para a medicina ocupacional a possibilidade de atuar de maneira muito forte dentro da pandemia. Então, nós atuamos como consultores técnicos, demos suporte ao sistema de saúde, participamos de comitês de crise nas empresas e fizemos parte de um meio de campo, alinhando equipes de saúde com as equipes administrativas das empresas. Aqui também, só para mostrar e ilustrar um pouco do que foi esse link do médico do trabalho, trazendo Ministério da Saúde, OMS, colaboradores, RH, diretoria, SUS, fazendo, então, esse link entre todas essas áreas para que tudo pudesse correr dentro de uma pandemia da melhor forma possível. E a gente sabe que esse momento, desde o início da pandemia, a gente sabe que houve uma reinvenção do trabalho. Então, o trabalho passou a ser, em grande parte, um trabalho remoto. No trabalho remoto, os colaboradores precisaram, de forma muito rápida, né, foi da noite para o dia, aprender a conciliar familiares, tarefas domésticas, educação de filhos, que muitas das vezes envolvia a participação ativa de pais em horário de trabalho. Além disso, os investimentos de ergonomia também precisaram ser feitos para que dentro de casa se montassem pequenos escritórios com cadeiras, mesas, iluminação adequadas. O ruído, a gente sabe que o ruído dentro de uma casa, às vezes, tem obras de vizinhos, tem todo um sistema que dentro das empresas a gente está ali previsto para que esse ruído seja o mínimo possível. O colaborador precisa ter um foco maior, concentração, disciplina com horários. A infraestrutura também precisou ser readequada para dentro de casa, com internet, computador, a possibilidade das videoconferências. Enfim, houve, então, toda uma revolução do trabalho que saiu de dentro das empresas de trabalho presencial e passou para ser para dentro de casa. E a gente tem, então, com essa pandemia, houve diversos desafios.
Então, esse ambiente de trabalho novo, com os novos riscos, que passam a ser riscos ocupacionais também, quais ações de mitigação que foram necessárias, a reavaliação de processos, atividades críticas que precisaram ser mantidas em trabalho presencial, como afastar grupos de risco, isso fez parte também da saúde ocupacional, quem que fica em casa, quem que pode voltar, quem fazia parte lá atrás do grupo de risco e depois deixa de fazer, o home office, quem vai, quem fica no trabalho mantido, e a gestão daqueles funcionários desde o início da pandemia, com casos suspeitos, positivos, os contatos dos suspeitos e todos os familiares. Quando a gente fala em manutenção do trabalho, a gente sabe que lá atrás, em março, quando foi decretada a pandemia, tem alguém com som ligado aí. Quando foi decretada a pandemia, o trabalho de alguns serviços ele foi considerado um trabalho essencial. E esse trabalho essencial ele precisou ser mantido presencialmente. Então, fábricas, por exemplo, de insumos básicos não pararam em momento nenhum, mas para que continuasse esse trabalho ser mantido no presencial, precisou-se fazer um planejamento, ação muito rápidos, prover insumos e testes para essas empresas que se mantiveram presencialmente. O conhecimento lá atrás ele ainda não estava muito sedimentado, a maioria das pessoas ainda eram negativas, claro, não havia vacina, e a legislação ainda estava começando a se construir no sentido de proteger tanto o empresário quanto o trabalhador dentro da pandemia aqui no Brasil. Agora, nós já estamos num momento de retorno progressivo do trabalho, e esse momento a gente teve tempo para planejar, o conhecimento já está muito mais sedimentado, a experiência de quem lida também, as diretrizes, a legislação, a população já está mais esclarecida, já temos vacina e muitos já tiveram a doença. Então, esse retorno progressivo, com certeza, ele é muito mais fácil do que o que se passou lá atrás, mantendo aqueles trabalhadores essenciais. Quando a gente fala em prevenção de Covid dentro de ambiente de trabalho, a gente precisa montar protocolos bastante rígidos, no sentido de que sejam claros para quem ali está lendo, às vezes é o pessoal do RH, é o gestor, é o administrativo. Então, esses protocolos não são feitos para serem lidos por médicos e pessoal da saúde, sim por todos dentro de uma empresa. Então, a gente precisa colocar esses protocolos no papel, treinar funcionários para que façam com que esses protocolos realmente aconteçam, não basta estar lá no papel. E aqui uma lista dos protocolos que são recomendáveis de forma geral para que a gente faça. Então, quem são aqueles grupos que são vulneráveis, que precisam realmente ficar afastados, quais são os critérios de isolamento e monitoramento de casos dentro da empresa, quem, quando e onde testar, a limpeza dos ambientes, como é que ela deve ser feita, com que produto, o uso de equipamentos de proteção individual, como é que deve ser feito, a vacinação, como é que esse retorno está previsto, a entrada e a saída das fábricas, eu botei fábrica aqui, mas serve qualquer lugar de trabalho, o transporte, refeitórios, como é que devem funcionar, e agora, nesse momento, como é que deve ser feita essa saída do home office. O motivo de eu ter colocado aqui fábricas é porque eu comecei lá em março de 2020, eu comecei fazendo justamente a parte com 2 fábricas de produtos essenciais, em que do zero eu tive que construir todos os protocolos para eles e fazer toda essa supervisão e gestão desse momento deles, quando eles realmente não puderam parar. Então, é por isso aqui exemplificado como fábricas. Os critérios de isolamento e monitoramento, como eu disse, eles têm que estar muito claros, quando, quem afastar, como que devem ser afastados, para que não haja dúvidas e que todos se sintam seguros nesse afastamento, de forma a não gerar uma insegurança de perda de emprego ou que vão ficar muitos dias afastados, porque faz parte dentro dos protocolos e a gente sabe os dias e como deve afastar cada tipo de situação dentro da doença. Quanto à limpeza e higiene pessoal, a gente recomenda sempre a ventilação natural o máximo possível,
A limpeza, existem produtos específicos que devem ser usados para as limpezas, tanto de banheiros, áreas molhadas, áreas secas, então existe todo um estudo para isso, computadores, como limpar, telefones, então cada tipo de ambiente, de aparelho, a gente tem um tipo de limpeza específico. Locais para higiene, como higienizar as mãos nos ambientes de trabalho, na entrada dos locais de trabalho. Como em tudo dentro de Covid, desses protocolos, o treinamento é essencial e a comunicação também. Então, como eu disse anteriormente, não adianta a gente botar no papel o melhor protocolo do mundo se a gente não treinar e não se comunicar de forma bem assertiva com aqueles que vão usar e que vão realmente ter o dia a dia ali dentro das empresas. Aqui só exemplificando o que tem de equipamentos de proteção individual que podem ser utilizados, não são todos para todos, então, de acordo com a função, a gente vai recomendar alguns tipos de equipamento. Então, exemplificando, porteiro de escola, que lida com milhões de entradas e saídas ao longo do dia, a gente recomenda para ele, sim, uma máscara com face shield, e por aí vai. Então, a recomendação do EPI é de acordo com o tipo de função que está sendo exercida ali. Aqui também exemplificando as entradas nas fábricas, então, com controle de temperatura, álcool gel para todos que entram. A gente, aqui no caso dessas fábricas, esse exemplo que eu trouxe, havia um ônibus que trazia os funcionários, então a gente previa que todos, para entrar no ônibus e lá dentro, deviam usar máscara, devia ter um distanciamento mínimo. A limpeza e a ventilação, então, sempre a janela aberta e, mais uma vez, a comunicação assertiva. O transporte, nesse caso das fábricas, a gente teve ali um índice alto de Covid para motoristas e ajudantes, e fazia todo sentido, porque eram pessoas que circulavam no Brasil todo, indo em locais como supermercados e farmácias, e a exposição deles era realmente maior do que o pessoal que estava ali sob controle dentro do ambiente fechado das fábricas. Então, a gente teve esse treinamento especial para motoristas e ajudantes, alimentação especial para eles, kits de higiene entregues de forma que eles nunca tivessem falta de álcool gel, de lenços e higiene dessa parte deles, da cabine do caminhão, onde é o ambiente de trabalho deles. A demarcação de áreas específicas nas fábricas também, para que eles não tivessem contato com o pessoal de dentro, então que houvesse realmente essa separação. E lá atrás, quando não tínhamos a vacinação para a Covid, já existia uma previsão, mesmo governamental, para que se vacinasse para a gripe todo esse pessoal de transporte, evitando justamente que os sintomas de gripe comum fizessem confusão e assim, o fato da gente evitar a gripe para esse tipo de funcionário também ajudava para menos afastamentos em caso de sintomáticos. No caso dos refeitórios, isso vale para qualquer refeitório, uma higiene rígida na entrada do refeitório, com controle de acesso, a circulação de ar, que deve ser mantida o mais natural possível, máscaras para quem trabalha na parte de trás servindo, descartáveis, aqui vocês podem ver uso de luvas descartáveis para serviço aqui, onde todos vão pegar na colher para se servir, mas com uma luva que depois é descartável. O espaçamento em turnos, com menos gente comendo por turno, as mesas e cadeiras mais afastadas, então isso foram algumas das medidas adotadas para refeitório, mas que podem ser usadas em qualquer outro tipo de refeitório. E aí, agora, nesse momento de retorno ao trabalho, o que a gente tem? Então, são indicações para que todos, antes de sair de casa, usem alguns tipos de aplicativos que são usados para essas fábricas, no sentido de que se o funcionário tiver algum sintoma ou teve contato com alguém positivo ou sintomático, que ele nem vá ao trabalho até sofrer essa triagem feita pelo setor de saúde. Grupos de risco, a gente mantém ainda em casa, alguns grupos ainda, mesmo vacinados. A medição de temperatura, uso de máscaras, mudança em formatos de reuniões, preferindo sempre as reuniões virtuais, mesmo agora que a gente já está voltando um pouco, mas assim, voltar com parcimônia aos poucos, para que não haja... A gente ainda está em pandemia, ainda existem muitos casos, então para que não haja um rebote aí nos casos, principalmente surtos dentro dos ambientes fabris. O fechamento da Copa,
O que a gente fala de Copa são áreas de cafezinho, onde eles vão lá e é justamente um local que todos tiram a máscara para tomar o seu café. Nesse caso de retorno ao trabalho, eu estou falando especificamente dos escritórios dessas fábricas, e os escritórios estavam todos em modelo de teletrabalho, e agora eles estão nesse momento de retorno. E treinando também cumprimentos, uso de elevador, os objetos pessoais, ensinando também a não compartilhar celular, não compartilhar teclado de computador, reforço em limpeza, banheiros, se possível, automatizados, é claro que isso implica em obras que nem sempre são possíveis, testagem, rodízio de equipes e afastamento dos sintomáticos e contactantes. Aqui a gente já está vivendo isso, então, quando eu dava essa palestra lá em meados do ano passado, a gente nem tinha essa realidade ainda aqui no Brasil, não tínhamos restaurantes funcionando, as escolas estavam começando a voltar, então eu trouxe essas fotos que não são daqui do Brasil, mas que poderiam, hoje em dia, perfeitamente já serem trazidas fotos tanto de escolas, restaurantes, aeroportos, que a gente já tem essa adaptação feita para a pandemia. E para o futuro, o que a gente espera são ganhos de higiene, mesmo nos ambientes hospitalares, esses ganhos aconteceram, então, o profissional de saúde entendeu a importância de se lavar a mão entre paciente e outro, os ambientes pessoais, a gente também houve também esse ganho de higiene, incentivo na área de ciência e tecnologia, as indústrias, a gente precisa que elas sejam menos dependentes. Houve um momento no ano passado em que a gente estava dependente de máscaras e insumos que não chegavam da China. Então, essa dependência não foi nada boa aqui para a gente. O home office ele veio para ficar, então muitas das empresas elas já estão no retorno, mas esse retorno não vai acontecer como antes acontecia, não vai ser 100%, então vai ser em regime híbrido, e isso provavelmente é algo que vai perdurar. Automatização do trabalho, valorização da área de saúde e a solidariedade. Eu termino aqui com essa frase de Albert Einstein, que é na crise que nascem as invenções, os descobrimentos e as grandes estratégias. Quando superamos as crises, superamos nós mesmos. E eu deixo aqui meus contatos, e fico à disposição de todos para perguntas, ou se quiserem mandar e-mail, eu fico sempre à disposição. Obrigada. Tá ótimo, Rose, muito obrigado. E eu passo a palavra ao meu diretor de protocolo, se tem alguém que queira fazer as perguntas, né? Eu vou me valer aqui da presidência, o seu primeiro, e se tem mais algum companheiro para a gente anotar aqui, que queira fazer alguma pergunta. Robert Barbosa e o companheiro Abol, já levantou a mãozinha ali. Abol também. Então vamos fazer o seguinte, né? Vamos dar ao nosso mestre experiente, Abol, que faça a primeira pergunta, então. Né? Nosso decano, por favor, Abol. Abol, por favor, tem a palavra. Só abrir teu microfone. Eu gostaria de fazer a pergunta. Está aberto. Está ouvindo? Não, estamos ouvindo. Alô? Estamos ouvindo. Ok, doutorão, parabéns pela palestra. Puxou seu pai, nota 10. Eu gostaria de saber como é que uma funcionária Fernando, Abol, a comunicação está muito ruim. Será que você está andando? A gente não está te ouvindo direito. A pergunta é: eu tenho uma funcionária que é gestante, que está afastada do trabalho. Ela pode informar quando é que eu posso fazer essa funcionária voltar ao trabalho? Deu para entender agora? Agora sim. A gente tem uma legislação que eu posso até resgatar o número dela, que eu não sei de cor, mas ela coloca todas as gestantes em teletrabalho até segunda ordem. Então, não foi modificada essa legislação no sentido de retorno de gestantes. Sim. Até ao parto, e trabalho, porque eu não tenho o que fazer. Ela é uma química que só pode trabalhar
dentro do laboratório, reativar essa volta? Ela fica em casa, mas não pode voltar em trabalho presencial. Ok, obrigado. Nada. Ótimo. Fernando, você quer ter a palavra? Por favor. Isso não deu? Alô, Fernando? Fernando? Será que ele fechou o microfone? Fernando, Fernando está com o microfone fechado. Não estamos te ouvindo. Fernando? Posso fazer a pergunta enquanto isso? Então vai, Robert, por favor. Depois eu vou. Doutora Rose, primeiramente, muito obrigado pela sua presença conosco aqui no Rotary de Ipanema. Queria parabenizar a senhora pela cirúrgica, como boa médica que a senhora é, na explicação que a senhora nos deu, mas realmente, como empresário, queria poder entender da senhora, porque a gente, como empresário, como disse o Abol, né, a gente tem muitas dúvidas, porque a legislação trabalhista mudou muito, como legislação para o empresário. Mas a questão da medicina do trabalho também é uma novidade muito grande para o empresário. Então, vem muita coisa nova que vem acontecer na frente. Na sua experiência e na sua visão, antes da pandemia, a medicina do trabalho sempre atuou de uma forma muito preventiva e muito atuante, né? Com os PCMSO, PSMSA, enfim, todas as questões. A senhora acha que, depois dessa pandemia, que a gente ainda não acabou, né? Se Deus quiser, até o final de dezembro, todo mundo vai estar vacinado, praticamente 90%, vai haver uma mudança muito grande nas empresas em relação à medicina do trabalho? Porque, para nós, empresários, há uma preocupação muito grande, no sentido, claro, todos nós, empresários, queremos o melhor possível dos nossos funcionários. Em contrapartida, também essa preocupação muito grande, porque é toda uma novidade para a medicina. A própria classe médica não tem ainda o profundo conhecimento do que está acontecendo com o coronavírus. Mas, em relação às empresas, qual é a sua visão em relação aos processos de mudança dentro desse pós-Covid? Porque, dentro dos pós-Covid, muita gente que já teve Covid tem um problema de audição, tem um problema coronário, tem um problema de perda de memória, de cansaço. Qual é a sua visão em relação a isso, por favor? E muito obrigado pela sua presença conosco aqui. Eu que agradeço. Bom, houve, sem dúvida nenhuma, aí, durante esse ano e meio de pandemia, houve uma valorização grande da especialidade, porque muitas das vezes o médico do trabalho ele ficava na empresa, ela não valorizava ali essa área preventiva, mas na pandemia não teve jeito, ela precisou da saúde ocupacional para levar adiante aí tudo que faz. Então, essa valorização ela aconteceu e foi nos mais diversos setores, e a gente trouxeram realmente a saúde ocupacional para o papel de gestão, que é onde a gente deve estar. A gente não é só ficar fazendo exame médico, nem entregando PCMSO por escrito. A gente tem que participar de toda a gestão da saúde da empresa. Com relação ao pós-Covid, a gente está observando também que, eu não sei se foi isso a sua pergunta, mas existe agora, são várias consequências do Covid que a gente precisa acompanhar de perto. Então, são consequências neurológicas, psiquiátricas, e tudo isso a gente tem agora essas consequências que a gente precisa ter esse olhar para o colaborador, para que ele retorne à empresa, mas que ele mantenha a sua saúde e possa preservar o seu trabalho. Então, esse olhar também vai fazer parte aí desse retorno, e a saúde ocupacional ela vai atuar bem de perto nesse sentido. Eu não sei se eu respondi, se era essa a sua dúvida. Não, respondeu sim. Obrigado, doutora Rose. Muito obrigado pela sua
Passo a palavra, então, ao nosso companheiro Fernando. Alô, estão me ouvindo? Agora sim, agora estamos ouvindo. Ah, tá. Rose, brilhante sua palestra, gostei muito. E você falou em legislação, né? No Brasil, a legislação aqui nunca pega direito, como foi o caso dos cigarros, né? Que quem estava jogando rimba de cigarro na rua era multado, isso desapareceu. E eu vejo o seguinte, no Japão, já há muitos anos, quando se via um japonês com a máscara, a gente perguntava por que estava usando aquela máscara, aí as pessoas falavam que era porque eles estavam gripados. Então, eles se preocupam com a saúde dos seus semelhantes, né? Aqui no Brasil, a gente, e também em outros lugares do mundo, a gente entra no elevador, a pessoa espirra, tosse, etc., entendeu? E como teve essa Covid, gripes aí de todo tipo, que tem vacinas aí todos os anos, né? E você, como também é da Fiocruz, como é que você vê, no caso dessa pós-Covid, né, uma legislação que obrigue, vamos dizer assim, as pessoas a usarem máscaras quando estão doentes, com gripe, tosses, etc., principalmente dentro dos ambientes fechados de elevadores. Como é que você vê isso? Há possibilidade de fazer uma legislação sobre isso e que possa ser cumprida? Porque fazer por fazer não adianta muito, né? Mas essa forma que o Japão tem, esse cuidado, entendeu? É muito bom. Tanto é que eles estão, por enquanto, estão muito bem lá, né? Sem grandes problemas, e a gente aqui ainda está tocando essa Covid aí com diversas variantes, né? E certamente virão novas variantes, né? Então, como você vê isso, Rose? Obrigado. No Japão, nos países orientais, isso é milenar, é cultural. Então, o normal lá é você, se você está doente, você sair de máscara. Aqui, infelizmente, a gente não conseguiu, no auge da pandemia, a gente não conseguiu colocar as pessoas com essa consciência de usar a máscara como deveriam. Então, andando na rua aqui no Rio de Janeiro, Ipanema mesmo, a gente anda e o tempo todo tem gente sem máscara, mesmo existindo uma legislação que obriga a todos a andarem de máscara. Não caiu essa legislação ainda. E o prefeito já está falando de tirar essa obrigatoriedade a partir daqui a um mês, provavelmente. Então, não vai, isso não é um hábito que eu acho que vai ser incorporado à vida do brasileiro. O brasileiro realmente é mais difícil e eu não acho que isso venha a ser algo factível aqui no Brasil. Infelizmente, eu acharia muito certo a pessoa estar doente, ela sair de máscara, mas a realidade aqui é bem diferente. Você falou no prefeito aí, ele vai estar nos próximos dias na Associação Comercial, em um almoço presencial, e eu vou ter a oportunidade de falar com ele, que eu conheço bem, sobre isso, porque não pode abrir dessa maneira, né? Nós vamos continuar tendo problemas aí diversos, né? Sim, ele está prevendo carnaval, ele está prevendo Réveillon, sem restrição nenhuma. Isso, para mim, é... um pouco, eu vou bater um pouco nele sobre isso aí, que está complicado. Eu vi ele falando aí no Twitter, no Instagram, entendeu? Dessas interações, mas pessoalmente eu vou estar com ele. Convido até o nosso companheiro Carlos Monjardim, depois eu vou lhe passar um convite por e-mail para você comparecer a esse almoço, e a gente dá uma pressão prefeita aí sobre isso. E ele se diz o tempo todo amparado por um comitê de saúde, que eu até conheço bem alguns membros desse comitê, mas assim, eu não vejo coerência mesmo desse comitê de abrir um Réveillon com milhões de pessoas sem nenhuma restrição, ou carnaval, que vai ser daqui a 4 meses. Então, sem realmente, isso eu achei meio temeroso. Ele até comentou aí no Instagram que o carnaval, se abrir, todo mundo vai se abraçar. Não existe distanciamento no carnaval, é impossível, né? Ok, muito obrigado pela sua. Obrigado, presidente. Bom,
eu passo a minha vez. Doutora Rose, muito obrigado. Olha, brilhante palestra que você nos deu, nos orientou no ambiente de trabalho. Eu tenho duas perguntas que basicamente que a gente vê pela imprensa e uma reportagem aqui ou outra ali. A primeira pergunta é o seguinte: no ambiente de trabalho, no caso um escritório, né, que é normal, né, eu lido às vezes com algumas pessoas ali da Petrobras, num ambiente fechado que tem um número de funcionários trabalhando ali naquela rotina todo dia, se um apresentar positivo, né, para a Covid, todos aqueles outros membros ali do escritório, vamos dizer assim, eles têm que sair, parar de trabalhar e fazer o teste e depois voltar, se isola por vez até que todos voltem com segurança, né, para o trabalho, já que a pessoa às vezes é assintomática, não sabe que estar com o vírus, né, e consequentemente pode ter passado, né, para os outros colegas. Como se faz nesse ambiente de trabalho? Se isola todo mundo que teve contato, né? E a pergunta número 2 é com relação, às vezes, algumas crenças que desde o começo, uns querem vacinar. Lá nos Estados Unidos tem até, meus filhos estão lá, tem até assim, uma coisa mais rotineira, uns não querem se vacinar, outros querem se vacinar. No caso da empresa, o funcionário que, por algum motivo, ele acha que não deva se vacinar, qual é o tipo de sanção dentro da lei do direito trabalhista, né, que ele tem e que pode ser feito com ele? Fala assim: olha, eu não quero me vacinar. Qual é o procedimento? Que às vezes a gente vê uma reportagem que ele vai ser punido ou não vai ser punido. Como é que é esse procedimento? São essas duas perguntas que eu tenho para você. Vou começar então por essa segunda. Em São Paulo já tem uma empresa que conseguiu na justiça demitir um funcionário que não queria se vacinar. Então já tem jurisprudência para isso. No TRT. Não sei se eu falei os termos jurídicos, realmente no TRT, mas acho que foi, Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Isso vai depender muito da política de cada empresa. A maioria delas ainda está trabalhando só num sistema educativo, tentando no convencimento, botando o pessoal da saúde para fazer essa educação do funcionário, mas a gente não sabe se num segundo, terceiro momento vai realmente haver a demissão daqueles que não se vacinarem. Por enquanto, são poucas as empresas que estão partindo para esse ato de demissão. Mas estão fazendo já um trabalho de educação, e são poucos aqui no Brasil que não querem se vacinar. A gente não tem um número expressivo sobre isso. Não é, a gente tem aí a adesão de vacinação aqui no Brasil, ela é muito boa. Com relação a funcionário, se tiver alguém sintomático que testou positivo e ficou mais de 15 minutos ali em contato com outro funcionário, sem máscara, sem proteção, esse outro ele é considerado contato. E esse contato ele também tem que ser afastado. Então, a gente precisa fazer essa análise de caso, não dá para generalizar, e por isso existe o médico, existe o profissional de saúde, que vai fazer esse monitoramento de cada caso para poder ser assertivo também e não sair afastando metade da empresa no caso de alguém sintomático. Então, a gente vai ao caso zero, ver com quem que ele teve contato, com quem que ele andou, se tem mais alguém sintomático na empresa, já afasta o sintomático antes de ter o resultado do teste. Então, tudo isso a gente usa a ciência que nos ajuda aí com tempo, disposição, com tudo isso para poder afastar. Tá certo. Olha, muito obrigado, me esclareceu bastante essas duas dúvidas que eu tinha. Eu faço mais uma vez a pergunta se existe mais algum companheiro que queira fazer alguma pergunta, né? Se não, eu, com muita honra, lhe passo o certificado de sua participação aqui na nossa noite, com a sua palestra, que nos ajudou muito com brilhantismo aqui, né? O Rotary Clube Rio de Janeiro certifica que, nesta data, Rose Koppelman
que ministrou uma brilhante palestra sobre o tema, né, prevenção da Covid no ambiente de trabalho. Olha, muito obrigado. Espero que você volte com mais outras palestras, que a gente já tenha avançado nesse problema da Covid, do ambiente de trabalho, que acho que, embora a gente passou de um ano e pouco, a gente ainda está aprendendo muito, né? Ainda tem que aprender muito com relação não só a essa pandemia aí, mas e outras maneiras de trabalhar em casa, enfim. Está sendo um aprendizado e você tirou algumas dúvidas aqui da gente. Olha, muito obrigado, tá? Seja sempre bem-vinda. Eu agradeço ao nosso companheiro Hélio Copperman também por trazer você aqui e tenha uma boa noite para você, tá bom? Boa noite, então, todo mundo. Muito obrigada aí pela participação de todos. Tá jóia. Eu passo a palavra agora ao meu companheiro de protocolo, Robert. Vou insistir mais uma vez, se alguém tem algum comunicado a fazer, que a gente, hoje, depois de um bom tempo, né, gente? A gente está dentro do horário, né? Não avançamos muito, né? Então, se tem algum comunicado, a gente queira fazer alguma observação, antes que a gente estamos chegando no nosso horário, né? Que dos últimos tempos para cá a gente tem passado meia hora, 40 minutos e tudo, e hoje foi bem objetivo aí, graças à nossa palestrante. Eu passo a palavra a você, companheiro Robert. Bom, companheiros, boa noite, mais uma vez, retornando aqui. Queria agradecer muito novamente a nossa palestrante, que hoje teve uma resenha maravilhosa, tirou as dúvidas dos empresários, né, com o tema da prevenção da Covid-19 no ambiente de trabalho. Para nós, empresários, executivos, é muito bom sempre tirar uma dúvida. Então, doutora Rose, muito obrigado pela sua presença. E é bom também que agora a gente pode ter a senhora como uma consultora do Rotary de Ipanema. Então, Hélio, você fica ciente, quando a gente tiver dúvida, vamos ligar para a doutora Rose, aí, sua filha, para nos abrilhantar com essas dúvidas. Então, muito obrigado pela sua cirúrgica palestra, resenha, que muito nos agradeceu. Bom, meu querido presidente, hoje tivemos uma noite também muito agradável, numa noite no Rio de Janeiro, com muita chuva, um trânsito intenso, frio para nós que somos cariocas, com 19 graus em alguns lugares, já batendo no Alto da Boa Vista, 15 graus, mas uma noite agradável. Mas eu gostaria aqui de fazer um agradecimento especial aos convidados dessa noite, agradecer a Andréia Góes, a Evelyn Góes, que sempre nos prestigia, a Elizabeth Marinho, a nossa companheira do Rotary Club, lá da Bahia, a senhora pode estar estando com a gente aqui, participando, ao nosso querido amigo Carlos Evaristo, que não está com a nossa querida Gola Rolê, mas sempre nos prestigiando aqui com seu brilhantismo. Obrigado pela presença. A Janete Nascimento, obrigado pela sua participação conosco também. Ao Cláudio Dantas. Cláudio, muito obrigado por estar conosco nessa noite. A Zélia Jacobina, que hoje também esteve presente com a gente, e, em especial, ao nosso querido, eu vou aqui citar 2 companheiros, ao qual eu estendo a todos os companheiros dessa noite, ao nosso querido Pi, que está lá em Portugal, 4 horas a mais, né, no fuso horário de Brasília, com a gente aqui já na madrugada portuguesa, e a nossa querida companheira Catiúcha Perry. Obrigado, Catiúcha, pela sua presença. Então, eu encerro aqui o meu trabalho como protocolo, desejando a todos vocês um bom retorno aos seus lares e vocês que estão em suas casas, bom retorno às suas camas, ao seu jantar, né, com seus cônjuges, e que quem ainda quiser possa assistir O Império ou então um bom filme da Netflix nessa noite chuvosa no Rio de Janeiro. Muito obrigado e até semana que vem. Obrigado, companheiro. A palavra é sua para encerrar a reunião. Boa noite. Obrigado, companheiro Robert, por essa noite aí nos ajudar com o protocolo. Bom, companheiros, hoje, né, foi uma reunião brilhante, bem objetiva, né? Depois de um bom tempo vamos conseguir terminar dentro do horário.
Agradeço a todos os companheiros e companheiras aqui presentes, visitantes, né, que tenham como é que se diz, um bom retorno para suas mesas, como o nosso protocolo falou. Vamos retornar à nossa novela, ao Netflix, ou a nos alimentarmos direito, né? Eu, pelo menos, ainda não comi, estou com uma fome danada. Então, uma boa noite a todos, fiquem com Deus e até quinta-feira, tá bom? Companheiros, obrigado pela palestra, obrigado a todos aí e até para a semana, se Deus quiser, tá bom? Tudo de bom, gente. Boa noite a todos aí.